Olá, meus amados, graça e paz, graça eterna, como estão vocês? Vamos que vamos desfrutar de mais um tema, vamos para mais uma reflexão da palavra do Pai. Já te peço o teu like, compartilha aí, comente à vontade e vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero falar, abençoados, sobre este tema. Cada um com a sua própria glória. Cada um com uma glória. Cada um com a sua própria glória. A palavra glória, no seu sentido dentro do dicionário, significa grandeza, honra, orgulho, fama, uma pessoa que obtém feitos heróicos, grandes, obras extraordinárias e qualidades. Então, quando eu falo aqui, cada um com a sua própria glória, eu não estou falando no sentido do homem gloriar-se em si mesmo. Não. Eu estou falando que cada um recebeu de Deus um nível de glória. A grandeza, a honra, as qualidades que eu tenho não são as mesmas que as suas. As suas grandezas, as suas qualidades, as suas honrarias, as suas qualificações não são, por certo, as mesmas que as minhas. Então, cada um tem a sua própria glória, a sua própria virtude, a sua própria graciosidade, o seu próprio talento, o seu próprio dom, outorgado por Papai do Céu. Todos nós somos importantes, somos úteis dentro do plano de Deus. Ainda que as pessoas venham a nos desprezar, ainda que as pessoas venham desprezar aquela outra pessoa, por mais insignificante que seja para ela, mas por certo aquela pessoa que está sendo desprezada, ela é importante, ela faz falta, ela completa, ela soma na vida de alguém. Talvez você esteja passando em uma estrada, e eu às vezes imagino isso, você está passando em uma estrada, em uma viagem, e aí você vê lá, à beira da pista, no asfalto, um peregrino. Está lá andando, descalço, com uma sacola nas costas. E a gente passa ali, no nosso dia a dia, com a nossa família, buscando as nossas coisas, sonhando os nossos sonhos. E eu às vezes paro para analisar que aquela pessoa que vai ali é uma pessoa que deixou uma falta na família, deixou uma saudade. Talvez os pais ou os filhos, sobrinhos, netos tenham perdido totalmente o contato com aquela pessoa. E aquela pessoa vive perambulando, não sabendo que ela um dia foi importante na vida de alguém, ou que ainda faz falta na vida de alguém, porque ela tem uma qualidade, porque ela deixou saudade, porque ela faz falta no âmbito familiar. Então, tudo que há no mundo tem um propósito, tudo que Deus deixou tem uma glória, tudo que Deus estabeleceu tem um motivo, nada é obra do acaso, nada é obra do Big Bang. Tudo tem um porquê, embora esses porquês, muitas vezes, ou na maioria das vezes mesmo, a gente nunca vai ter resposta. Então, quando eu olho agora dentro de um contexto bíblico, dentro de uma vocação de Deus, dentro de um entendimento do Evangelho, eu olho com um olhar mais clínico,
E agora eu posso perceber a importância que você tem para Deus e para mim também. A gente consegue extrair, sabe, coisas boas. A gente consegue extrair quando nós nos colocamos também, sabe, quando nós temos empatia, a gente consegue extrair qualidades e riquezas do outro. Porque, afinal de contas, nós estamos aprendendo uns com os outros. Em tudo, tá? Até com o erro do outro você aprende, porque se você atentar bem, olha, isso não deu certo, fulano entrou em uma enrascada, eu não vou entrar nessa não, viu? Eu não vou por aí não, porque eu já vi que esse caminho aí, ainda que pareça um caminho bom, no final conduz à morte. Então, abençoados, diante do Pai, diante de Deus, todos nós temos um nível de glória. Olha o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 41. Paulo disse assim: uma é a glória do sol. Uma é a grandeza do sol, é o brilho do sol. Quem é como o sol? Ninguém, ele é único. Uma é o brilho do sol. A estrela não pode dizer, eu quero ser o sol. A lua não pode dizer, eu quero ser estrela. Uma é o brilho do sol. Uma é a glória, as qualidades, o orgulho, a honra do sol. Outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, no plural. Porque cada estrela se difere em glória uma da outra. Embora seja milhares, bilhões e bilhões de estrelas, uma se difere de outra em sua glória. Uma é diferente da outra em sua glória. Então, todas são importantes. Olha que coisa linda. Paulo, nesse contexto, estava falando da glorificação dos corpos. Paulo disse, uma é a glória do terrestre e outra é a glória dos celestes. Assim como temos glórias nesse corpo terrestre, teremos também glória nos corpos celestes. A vida que nós temos dentro dessa biologia humana é diferente da vida que teremos na eternidade com o Eterno. Nós estamos desfrutando de um conhecimento que chegou nas nossas vidas, onde nós entendemos que temos duas identidades, mas essa identidade humana ficará na humanidade. A nossa verdadeira essência, a verdadeira identidade, iremos desfrutar depois que deixarmos este tabernáculo, este véu. Ainda que a nossa consciência espiritual já esteja em uma consciência de glória, já estamos glorificados nele, já estamos abençoados, perfeitos nele, já estamos em um estado celestial com ele, tá? Já estamos nos céus de Deus, já estamos com o eterno em espírito, com o nosso entendimento, já estamos vivendo o reino inabalável, mas ainda limitado por um corpo que tem uma glória que está reduzida, limitada aqui na terra. Porque uma, disse Paulo no contexto, uma é a glória do terrestre e outra é a glória do celeste. É por isso que nós enfatizamos, pelo menos falo por mim, que algumas pessoas dizem que quando você partir dessa terra, lá no céu você vai encontrar o seu parente, vai dar um abraço no seu parente, na sua vovó, no seu vovô, você vai ter uma consciência que você teve aqui na humanidade. Não é possível. Não, irmão, mas a consciência será restaurada, a alma será salva. A alma aqui é psique, é entendimento que foi salvo aqui na terra, mediante o conhecimento do Evangelho, de um engano religioso. Mas a tua
natureza espiritual é outro nível de glória. Eu acredito que nós teremos uma consciência espiritual, porque nós somos espirituais, mas não teremos lembrança, dentro, pelo menos é o que eu entendo dentro do contexto bíblico, de experiências humanas. Porque para ter um tipo de experiência humana no céu, eu teria que ter todos os tipos de lembrança, recordações e de experiências que eu tive aqui na Terra. Como que eu vou sofrer um delete na mente? Como que eu vou sofrer uma metanoia parcial? Em algumas situações, para no céu eu lembrar de um ente querido daqui da terra, lembrar de papai, de mamãe, de amigo, de vovó e de vovô, mas eu não lembrar que aqui na terra eu pratiquei injustiça, eu traí, eu enganei pessoas. Como que na eternidade eu vou lembrar de um irmão biológico, como se lá no céu fosse entrar carne e sangue? Se no céu não vai entrar essa matéria humana, então não vai também entrar uma consciência humana, que é uma glória limitada para a terra. Porque uma é a glória da lua, outra é a glória do sol e outra é a glória das estrelas, e uma estrela se diferencia em glória uma da outra. Uma é a glória do corpo terreno e outra é a glória do corpo celestial. Assim como há corpos terrestres, disse Paulo, há corpos celestes. Nós estamos revestidos agora de uma glória celestial, mas não podemos ignorar que ainda vivemos debaixo de uma glória terrestre. Onde você está me acompanhando aqui nessa live, e um dia eu vou deixar de existir. O Elcio, esse cabelo lambido, esse quadro aqui na parede vai deixar de existir. Porque é uma glória momentânea. A nossa beleza, o nosso aspecto, um dia vai ser sepultada com o corpo. Os vivos lembrarão de quem partiu, mas quem partiu não se lembrará dos vivos. Os vivos terão saudade de quem partiu, mas quem partiu não terá saudade dos vivos. Os vivos sentirão falta de quem partiu, mas quem partiu não sentirá falta de ninguém, de nada. Porque na eternidade a glória do Espírito é outra. Quem está entendendo? Então, abençoados, um se difere de glória de outro. Valorize a glória que Deus te deu, a honra, o privilégio que Deus te deu aqui na terra, de entender que você desfrutará de outro nível de glória, porque são glórias distintas. É igual o corpo, a igreja, os membros que se diferem de glória um dos outros. Ainda que eu não venha valorizar a glória, a honra na vida do meu irmão, ainda que o meu irmão não venha valorizar a glória de Deus na minha vida, a glória de Deus na vida dele é importante para mim, e a glória de Deus na minha vida também é importante para o meu irmão. Olha o que disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 14 em diante, falando da unificação do corpo. Paulo disse assim: porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, cada um com a sua glória. Uma é a glória da lua, outra é a glória do sol e outra é a glória das estrelas, e cada estrela se difere em glória uma da outra. Deus nos colocou no seu corpo como ele bem quis, cada um com seu nível de glória, cada um com a sua importância, cada um com a sua utilidade. Ainda que eu venha desprezar a utilidade do outro, ele é útil para mim, ele é útil para o corpo. Ainda que o outro venha desprezar a minha utilidade, eu sou útil para ele.
É como uma cadeia alimentar no mundo animal. Você pode até pisar e matar uma formiga, mas aquela formiga ela é importante dentro daquela cadeia alimentar. Eu vou pisar e matar a serpente, mas ela é importante dentro daquele contexto, porque a glória dela é diferente da glória da formiga. O sapo, que muitas pessoas têm medo, e eu não tenho medo, eu até quero procurar um para colocar no meu quintal. Eu sei que ele é importante dentro desta glória da cadeia alimentar, porque ele vai consumir outros insetos que talvez seja peçonhento, que pode ter acesso ao ser humano. Então, tudo cumpre um propósito. Às vezes nós vemos alguns vídeos que, diga-se de passagem, é um pouco triste e até pesado. Lá na África, você vê o leão devorando uma zebra, e aí você vê lá um crocodilo devorando um búfalo, mas todos estão vivendo dentro de um contexto, todos estão participando de um propósito, todos estão encaixados dentro de um nível de glória. Tudo tem um porquê, embora nós não venhamos entender os porquês da vida. Uma coisa é certa, nada está errado. Uma coisa é certa, nada está errado, nada está fora do seu propósito. Dentro de um propósito divino, dentro de um estabelecimento de glória, Deus, Ele quis, fez, criou vaso de honra e vaso de desonra. Essa conversa de que todo mundo é filho de Deus no Espírito, essa conversa universalista não faz sentido, porque Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do mal. Inclusive o ímpio para o dia do mal. Em Eclesiastes diz quem pode endireitar, 7,13, quem pode endireitar o que Deus fez torto. Então dentro deste propósito existe aquele que Deus já criou daquela forma. Judas, um filho da perdição, que Jesus disse, eu não escolhi os 12, um de vós é um diabo. Mas até Judas era importante para estar ali. Como assim, irmão Elcio? Claro, porque o escândalo e a traição teria que vir por meio de um filho da perdição. Nível de glória diferente. Judas tinha uma glória. Pedro tinha uma glória. João tinha uma glória. Todos eles tinham um nível de glória. E todos dentro do contexto do eterno era importante para cumprir um propósito. Todos tinham uma consciência. Então é lamentável hoje alguns pregadores aí dizer que tudo que você faz, você está cumprindo a vontade de Deus, como se você não tivesse consciência e racionalidade, sendo que como filho, alguém que conhece a palavra, a graça se manifestou ensinando-nos, educando, a não ser se essa pessoa não é educada pela graça. Se a pessoa não é educada pelo evangelho, ela vive uma natureza sem conhecimento. Ela faz o que ela acha que deve ser feita, mas um dia que ela conhece o evangelho, naturalmente o espírito desta graça, a palavra do eterno começa a trabalhar no coração, na mente dessa pessoa, e essa pessoa, ela muda não o rumo de Deus, mas o seu rumo, porque se ela nasceu para ser um filho da perdição, ela vai ser um filho da perdição. Mas se ela nasceu como um eleito, escolhido, preparado, predestinado em amor, ela vai seguir o caminho das boas obras, os quais o eterno preparou de antemão. Cada um com seu nível de glória. Versículo 22 diz assim, 1 Coríntios 12, 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. 26. De maneira que se um membro padece, todos padecem.
De maneira que um membro se alegre e é honrado, todos também se alegram e são honrados com eles. 27. Ora, vós sois de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Agora, essa glória não é minha, essa glória é de Papai do Céu. No versículo 30, capítulo 1 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se. Desculpe, no Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, queridos, a nossa glória está em quem? No Senhor. A nossa glória está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que você venha valorizar a glória de Deus na sua vida, que você venha valorizar a glória de Deus na vida do teu irmão, a importância que ele tem, porque todos estão vivendo níveis diferentes de glória. Humanamente falando, estamos vivendo aqui uma glória terrena, corruptível, que vai passar. Mas espiritualmente, todos nós estamos já glorificados no Senhor e só aguardando, esperando o tempo de cada um, respeitando o propósito do Eterno, de deixarmos esse corpo e essa glória humana limitada e assumirmos em todos os sentidos a glória perfeita de Papai do Céu, que já está, que já foi ministrada na nossa vida, no nosso espírito, na nossa mente. Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna, uma noite aí gloriosa para todos nós.